Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus Sem Igreja. É nesse programa que você ouve mensagens cristãs, histórias da Bíblia, lições pessoais e músicas que tocam o seu coração. Hoje vou falar sobre confiar em Deus. E confiança é um assunto muito delicado para nós, porque normalmente não confiamos nas pessoas que não conhecemos. É muito difícil confiar num completo estranho. E esta é a primeira coisa que temos que levar em conta quando se trata de confiar em Deus. Porque se ele for um completo estranho para você, vai ser muito difícil confiar nele para qualquer coisa. Mesmo que você saiba quem ele é e acredite de verdade em Deus, se não o conhecer intimamente, não vai conseguir confiar nele. A sua confiança em Deus está diretamente ligada ao seu nível de relacionamento com ele. Quanto você o conhece e quão perto dele você anda. É muito fácil dizer que confia em Deus. Já vi gente falando, é claro que eu confio em Deus. Mas quando a situação sai do controle ou quando algo ruim acontece e essa confiança é posta à prova, a pessoa se desespera, morre de preocupação e não sabe o que fazer. Fica totalmente abalada, insegura e desorientada, porque não sabe confiar em Deus. Quando você confia, não se preocupa, porque incerteza, preocupação e medo do que pode acontecer são atitudes contrárias à verdadeira confiança em Deus. Se você só confia em Deus quando tudo vai bem, então não vai confiar por muito tempo. É fácil dizer que confia quando você está bem de saúde e com dinheiro para pagar suas contas e aproveitar a vida. Mas se a coisa apertar e você passar por uma dificuldade séria, ou se tiver algum problema mais grave, qual vai ser a sua atitude? Vai continuar confiando em Deus ou vai desesperar totalmente? Em Mateus 6,34, Jesus disse: Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Desde o versículo 25, ele estava ensinando que nós não deveríamos nos preocupar, porque Deus cuida de nós. A própria palavra preocupação já diz o que está errado. Você está se pré-ocupando, ou seja, está se ocupando de algo antes da hora. É uma pré-ocupação. E se você confia em Deus, não tem que se ocupar de nada antes da hora. Ah, mas o que eu vou fazer se ficar desempregado? E se eu tiver um câncer? E se eu me separar? Se algo acontecer aos meus filhos? E o que vai ser quando eu ficar mais velho? Essas e muitas outras preocupações são verdadeiras e muito reais, mas não adiantam de nada. Talvez você possa fazer um bom plano de aposentadoria, guardar muito dinheiro, cuidar bem da sua saúde e tentar se proteger de todo o mal que pode acontecer. Mas mesmo assim, em algum momento, a vida pode te pregar uma peça e você vai ser pego de surpresa, com um problema inesperado. Porque isso também faz parte da vida aqui na Terra. Ou seja, se as suas preocupações são sobre o futuro ou se são sobre o presente, se elas são preocupações realmente verdadeiras e justificáveis, ainda assim elas são apenas um sinal de que você não está confiando em Deus. E eu sei que é difícil confiar em Deus para tudo. É um sentimento que vai totalmente contra a natureza humana. Mas Deus quer que você aprenda a confiar nele e para te ensinar, ele vai ter que deixar você passar por situações que vão exigir de você uma atitude de confiança nele. Ou então você vai se desesperar. E é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia. Confiar em Deus significa ter plena consciência de que ele sabe o que está fazendo e sabe de tudo o que está acontecendo no mundo e na sua vida. Confiar é ter certeza de que aconteça o que acontecer, Deus não vai ser pego de surpresa.
E por isso você pode continuar tranquilo com sua vida, sabendo que Ele vai cuidar de tudo. Mesmo quando você não tem nem ideia de como resolver o problema ou sair da situação, porque quando confia em Deus, você passa a responsabilidade para Ele. Quando eu falo assim, pode parecer que eu não me preocupo e sempre confio, mas eu também me preocupo. Eu tenho os meus momentos de incerteza e insegurança, mas isso não muda a verdade. O certo é confiar em Deus e deixar que Ele carregue o peso das nossas preocupações. Mas se Deus é um estranho para você, fica difícil confiar nele. Por isso é tão importante você ler a sua Bíblia. Ela contém histórias incríveis de homens e mulheres que passaram momentos muito difíceis, mas eles continuaram confiando em Deus e descobriram que Ele era o suficiente. Quando saíram da frente e deixaram Deus resolver seus problemas, descobriram que Ele resolvia, ou então lhes dava a força para enfrentar e resolver eles mesmos. Estes são verdadeiros exemplos a serem seguidos. Eu sempre me lembro do começo da história de Davi. Saul era o rei de Israel que decidiu desobedecer a Deus e fazer o que queria. Então Deus mandou o profeta Samuel ungir o jovem pastor como rei no lugar de Saul. Só que isso foi um problema para Davi, porque o Saul não ia entregar o trono de boa vontade e resolveu perseguir e matar Davi. Davi juntou um exército de seguidores e fugiu de Saul. Ele já tinha sido escolhido por Deus para ser rei, mas a sua vida era viver em cavernas, escondido e fugindo. 2 vezes ele teve a chance de matar Saul. Uma vez quando estava com seus homens numa caverna e o Saul entrou sozinho. E na segunda vez, quando ele entrou à noite no acampamento do exército de Israel e o Saul estava dormindo. Ninguém acordou. O soldado que acompanhava Davi disse lá em 1 Samuel 26, de 8 a 10. Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Deixa-me cravar a lança na cabeça dele e morrerá com um só golpe. Mas aí Davi respondeu, não lhe faça nenhum mal. Eu sei que o Senhor vai feri-lo, ou o dia da sua morte vai chegar, ou ele morrerá numa batalha. E Davi não matou Saul. Ele podia ter matado ali na hora e resolvido o problema, mas preferiu confiar em Deus, porque ele sabia que Deus é que queria que ele fosse rei. Então Deus é quem deveria resolver esse problema e era Deus que tinha que tirar Saul do trono. Davi confiava que Deus sabia a hora certa de tirar o Saul do trono e o colocar. Então não forçou a barra. Mas nós forçamos muitas vezes. Queremos as coisas do nosso jeito e na nossa hora, e não gostamos de ficar esperando Deus fazer na hora que Ele quer. Porque para esperar é preciso confiar. E para aprender a confiar, você precisa de 2 coisas importantes. A primeira é aprender sobre Deus, sobre o amor e o perdão dele, aprender sobre Jesus e o sacrifício que ele fez na cruz por você, aprender sobre o Espírito Santo derramado por Deus e sobre todo o poder que ele deixou à disposição dos seus filhos aqui na terra. Tudo isso vai construir a sua fé. E a segunda coisa que você precisa para aprender a confiar é passar por situações que vão te colocar contra a parede, para testar tudo o que você aprendeu. Ah, mas então antes de passar dificuldades eu tenho que aprender mais sobre Deus? Sim, exatamente. Só que Deus não vai ficar esperando você ter vontade de aprender a confiar nele para depois te colocar numa situação difícil e testar a sua fé. Ele sabe que o ser humano é preguiçoso e como Deus está no negócio de construir e moldar cada um dos seus filhos, ele vai te colocar à prova mesmo assim. E se você aprender a confiar, Deus vai te abençoar muito pela confiança. Mas depois ele ainda vai continuar te treinando e te moldando. Como aconteceu com Davi, muito mais tarde, quando ele já era rei, num determinado momento da vida, teve que fugir de Jerusalém e abandonar o trono, porque o seu filho Absalão
tinha feito um complô para matá-lo e tomar o reino. Foi mais uma prova de fé e de confiança em Deus na vida de Davi. E mesmo sendo um ser humano que comete pecados, Davi já tinha aprendido a confiar em Deus. Então, quando estava saindo da cidade com os seus homens, e os sacerdotes de Deus foram seguindo atrás dele, levando a arca da aliança, Davi se voltou e disse: levem a arca de Deus de volta para a cidade. Se Deus se agradar de mim, ele me fará voltar e me deixará ver a arca de novo. Mas se não tiver prazer em mim, então estou pronto, que ele faça como parecer bem aos seus olhos. 2 Samuel 15, 25, 26. Esta é a verdadeira confiança. Davi confiava que Deus ia fazer o que era certo, mesmo que parecesse que tudo estava dando errado. E no final aconteceu como ele havia confiado. Deus honrou a fé e a confiança de Davi. O filho rebelde morreu e Davi voltou para o trono de Israel ainda mais forte do que antes. Por isso ele escreveu lá no Salmo 22, 5: quem confia no Senhor não será confundido. Então, confie no Senhor. Há dias tristes em que a gente tem vontade de morrer. Dias terríveis em que tudo é pior. Fica difícil até fazer as coisas simples e o que é mais é impossível da gente ver amor. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e o seu dia vai mudar. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e o seu dia vai mudar. Nossos problemas nós fazemos bem maiores do que são. São coisas bobas que maltratam o coração. São só tolices que deixamos influir em nosso humor. E isso altera toda a nossa condição. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e o seu dia vai mudar. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e o seu dia vai mudar. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e o seu dia vai mudar. Mas confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e o seu dia vai mudar. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus sem Igreja. O tema de hoje é confiar em Deus. E você só vai aprender a confiar em Deus se o conhecer melhor, se ficar bem pertinho dele, quando as coisas estiverem indo bem e quando elas estiverem indo mal. Aí você vai experimentar o que a verdadeira confiança em Deus traz para aqueles que deixam Ele cuidar das suas vidas. Lá atrás, quando chegou a hora dos filhos de Israel entrarem na terra prometida, Moisés já tinha morrido e Deus falou para Josué guiar todo o povo. O problema era que o Moisés foi o maior profeta que já tinha existido. Ele foi o único com quem Deus falava cara a cara. Isso está escrito em Êxodo 33, 11. Então, para o sujeito ser um substituto à altura, era muito difícil. Mas o que Deus falou com Josué? Vamos ler lá no primeiro capítulo do livro de Josué. Josué 1, de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, o Senhor disse a Josué: Moisés, meu servo, está morto. Levanta agora,
Passa o Jordão, você e todo este povo. Todo lugar que a planta do seu pé pisar, vou dar a vocês, como prometi a Moisés. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Se esforce e tenha bom ânimo, porque você vai fazer este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Apenas se esforce e seja muito corajoso. Faça conforme toda a lei que meu servo Moisés ensinou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido por onde andar. Não afaste da tua boca o livro da lei. Medita nele dia e noite, para fazer conforme tudo o que está escrito nele. Então você vai prosperar no seu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Se esforce e tenha bom ânimo. Não se assuste, nem fique espantado, porque o Senhor teu Deus vai com você por onde for. Essa foi uma promessa muito forte e Josué ficou todo encorajado. Ele tinha seguido Moisés a vida toda, viu tudo que Deus fez para o povo através de Moisés. Seguiu Moisés no Monte Sinai e ficou esperando por ele enquanto recebia as tábuas da lei. Deus sabia que o Josué gostava de segui-lo de perto, e por isso falou para ele não se afastar do livro da lei, porque naquela época a Bíblia ainda estava sendo escrita. Moisés transcreveu a história da criação até a mudança do povo para o Egito no livro do Gênesis, e depois escreveu a saída do povo no livro do Êxodo, e depois os 3 livros da lei, Levítico, Números e Deuteronômio. Por isso a Bíblia era conhecida como livro da lei, e Josué lia e gostava de ler. Aprendeu tudo sobre Deus seguindo Moisés, vendo os milagres e lendo a Bíblia. Aí, quando chegou a hora de confiar em Deus, ele não duvidou, e Deus honrou a sua fé. Lá em Josué 3:7, disse o Senhor a Josué: hoje começarei a te engrandecer perante todo Israel, para que eles saibam que, assim como estive com Moisés, assim estarei com você. Aí Deus parou o rio Jordão para o povo passar, e depois que eles passaram, as águas voltaram a correr. E no capítulo seguinte está escrito assim, Josué 4:14. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué perante todo Israel, e eles o respeitaram como tinham respeitado a Moisés todos os dias da sua vida. Mas esse respeito ele ganhou porque confiou em Deus, e Deus o honrou perante todo o povo. Só que a hora de demonstrar a nossa confiança é uma hora muito difícil, é uma prova da sua fé. É aquele momento que você fica totalmente exposto. Não dá para fingir confiança em Deus. Ou você confia ou morre de preocupação. Ou tem fé ou fica duvidando. Não existe uma fé mais ou menos. Nem existe meia confiança. Com Deus é tudo ou nada. Eu sempre tento confiar em Deus para todas as coisas na minha vida, mas nem sempre é fácil, porque todos aprendemos a tentar resolver as coisas sozinhos, sem esperar a ajuda dos outros. E realmente não devemos esperar que outras pessoas façam por nós aquilo que nós mesmos podemos fazer. Mas existe uma diferença entre esperar que Deus faça uma coisa por você, que você consegue fazer, e confiar nele para fazer algo que você não consegue. Tem uma frase que eu já ouvi muito, que é aquela: disse Deus, faça sua parte e eu te ajudarei. Essa frase não está na Bíblia e é só um ditado popular, mas tem o seu fundo de verdade. Deus realmente espera que nós façamos o que podemos fazer, como aconteceu quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro. Ele disse para as pessoas: tirai a pedra. João 11:39. Eles podiam tirar a pedra da frente do túmulo, mas só Jesus podia ressuscitar o Lázaro. E é aí que entra a sua confiança. Quando Jesus disse para tirarem a pedra, no mesmo versículo, a Marta respondeu: Senhor, ele já cheira mal, porque é o 4º dia.
E aí, o que fazer? Confiar em Deus e tirar a pedra? Ou deixar ela quieta lá mesmo para não correr o risco de espalhar o mau cheiro e passar vergonha? Mas por causa da confiança, ou podemos dizer, por causa da fé, eles tiraram a pedra e viram uma coisa que ninguém nunca tinha visto antes na história da terra: Deus ressuscitar um morto de 4 dias. Então a verdadeira confiança tem a sua recompensa, mas ela custa caro. O profeta Jeremias foi um exemplo disto. Ele profetizou em Israel por 40 anos, foi desacreditado, maltratado, jogado numa cisterna de lama, humilhado e preso. Mas lá no comecinho, no primeiro capítulo do livro de Jeremias, quando Deus o chamou para ser um profeta, Deus falou assim, Jeremias 1,19: Eles vão lutar contra você, mas não vão prevalecer, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Só que lendo a história de Jeremias, você vê que ele passou por muitos maus momentos, e quem lê pode ficar imaginando se o que Deus prometeu realmente era verdade. Mas Jeremias confiou em Deus todos os momentos da sua vida, mesmo quando achou que ia morrer. Ele foi enviado para avisar ao povo que a Babilônia ia invadir e destruir Jerusalém, e que eles deveriam se render ao rei da Babilônia. Só que isso foi considerado um ato de traição, e jogaram ele na prisão. E enquanto estava preso, Deus mandou Jeremias comprar um terreno. Olha que coisa maluca! O fim estava chegando para todo o povo e ele era o profeta que anunciava o fim. Aí Deus vai e manda ele comprar um terreno. Como assim? Isso está em Jeremias 32. Mas ele confiou e comprou. Preferiu confiar em Deus e fazer o que ele tinha mandado do que agir com seu próprio raciocínio. E no final, depois que os inimigos invadiram, destruíram e levaram todos como prisioneiros, o Jeremias foi solto, e por ordem do rei da Babilônia, ele foi permitido viver onde queria. Quando todo mundo ficou na pior, o Jeremias saiu por cima, porque o rei da Babilônia ficou sabendo que todo o tempo Jeremias estava promovendo a rendição e não a guerra. E ele fez isso porque era a mensagem que Deus tinha dado ao povo, mas eles não quiseram seguir. Mas Jeremias confiou quando foi jogado na cisterna de lama para morrer lá, confiou quando estava preso e confiou quando ninguém mais queria confiar, porque Deus era a confiança dele e ele esperava em Deus, não no homem. Ele esperava pelo dia que Deus ia abençoar a confiança depositada nele. Enquanto espero paciente por Ele, Sua graça transborda em mim. Sei que esses muros me prendem aqui, mas eu sou livre mesmo assim. Não importa o que vão me dizer, a Ele eu ficarei fiel, até chegar aquele dia perfeito. Eu espero olhando para o céu. Por esse dia eu mal posso esperar. Eu sei que logo chegará. Por esse dia eu mal posso esperar. Sobre as nuvens vejo Ele voltar pra me levar desse lugar. Quando eu olho as grades dessa prisão, nas noites as vejo brilhar. Mesmo com o corpo tão cansado, seu
te salvar. Por esse dia eu mal posso esperar. Eu sei que logo chegará. Por esse dia eu mal posso esperar. Sobre as nuvens vejo ele voltar pra me levar desse lugar. Em meio às lágrimas meu coração clama pela força do Senhor. Oh meu Deus, eu tive a honra de sofrer por seu amor. Senhor, você foi tão afligido, até zombaram de você. Obrigado, Jesus, pois eu nem sou digno pelo seu nome sofrer. Por esse dia eu mal posso esperar. E eu sei que logo chegará. Por esse dia eu mal posso esperar. Sobre as nuvens vejo ele voltar pra me levar desse lugar. Por esse dia eu mal posso esperar. E eu sei que logo chegará. Por esse dia eu mal posso esperar. Sobre as nuvens vejo ele voltar pra me levar deste lugar. Desse lugar. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja, aquele programa que alegra o seu coração e fortalece sua fé. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. Repetindo, 31996903688. Hoje estou falando sobre confiar em Deus. E escolher confiar é sempre uma decisão muito difícil, porque é a decisão de acreditar sozinho. Muitas vezes Deus diz para você fazer uma coisa que não é o que todo mundo acha que você deveria fazer. Todos estão seguindo numa direção e Deus começa a te guiar em outra. E aí, o que você vai fazer? Ah, é claro que eu vou seguir o que Deus mandou. Espero que sim. E no começo, eu sei que é sempre mais fácil. Mas e se aquilo que você esperava que ia acontecer demorar muito? Você vai continuar confiando? E se tudo começar a dar errado, você vai duvidar do que Deus falou? Ou você vai seguir confiando mesmo assim? Porque muitas vezes as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso. E aí, o que fazer? Será que você vai confiar mesmo se demorar? E quanto tempo você vai continuar confiando? Um dia? Uma semana? Um ano? 10 anos? Uma vida? Eu não sei quanto tempo Jó teve que confiar, nem quanto tempo demorou para sua confiança ser recompensada, mas imagino que não foi pouco tempo. A história do Jó sempre foi muito difícil para mim, porque ele era um homem correto que seguia a Deus, rico e abençoado, e de repente perdeu tudo o que tinha, todos os seus bens, todos os filhos, e depois ainda perdeu sua saúde. Ficou doente, com o corpo todo coberto de feridas. Eu lia essa história e não entendia. Ela era muito sofrida para mim, doía ler. Vou contar ela resumida aqui.
No capítulo 1, começa contando como Jó era rico e abençoado. Mas aí conta que um dia os anjos se apresentaram perante Deus e veio Satanás no meio deles. Deus perguntou para ele o que estava fazendo e ele disse que andava passeando pela terra. E Deus perguntou: você viu meu servo Jó? Ninguém na terra é como ele, um homem correto e íntegro que teme a Deus e se desvia do mal. Só um comentário aqui: foi Deus que falou que o Jó era um homem correto. Mas aí Satanás desafiou a Deus e disse: será que o Jó não é assim porque você o protege de todos os lados e ainda abençoa ele e multiplica os seus bens sobre a terra? Experimente tirar o que ele tem e você vai ver que ele blasfema de ti. Aí Deus disse: tudo bem, pode tirar tudo o que ele tem, mas não tire a sua vida. E Satanás saiu da presença do Senhor. E foi assim que o Jó perdeu tudo. Eu não conseguia entender porque Deus tinha permitido tudo isso acontecer na vida do Jó. Era difícil, eu via o Jó confiando e não entendia porque Deus deixava o mal continuar. Foi tão difícil para ele que num determinado momento da sua vida, a sua própria mulher falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas o Jó respondeu: se recebemos o bem das mãos de Deus, por que não podemos receber também o mal? Jó 2:9. Esse era o nível de confiança dele, confiança total em Deus. Aí, mais para frente na história, vieram uns amigos do Jó e ficaram acusando ele de ter pecado contra Deus. Mas ele continuou confiando e disse: ainda que Deus me mate, nele confiarei. Jó 13:15. Jó sabia que Deus estava certo, mesmo que ele não conseguisse entender a razão do seu sofrimento. Ele estava sofrendo e confiando sozinho no mundo, e isso é muito difícil. Então, no final, Deus recompensou a confiança do Jó e restituiu em dobro toda a riqueza que ele tinha, e ainda o abençoou com outros filhos e lhe deu muitos anos de vida. O final foi feliz, mas eu continuava sem entender o porquê de tudo aquilo. Até que um dia Deus me mostrou que tudo o que o Jó passou não foi uma punição. Quando Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, foi porque Deus confiava no Jó. Quando eu entendi isso, descobri que é o maior elogio que um ser humano pode receber do seu Criador. É o mesmo que Deus te falar: eu confio em você. Isso é impressionante. Em outras palavras, foi o que Deus disse para Satanás: pode tirar tudo que o Jó tem, eu confio nele, ele não vai dar as costas para mim. Então, o que eu pensava ser uma prova injusta, para Deus era um elogio, e por isso ele abençoou o Jó em dobro. E ainda imagino o que ele deve ter recebido quando chegou no céu. Deus fez uma aposta com Satanás e ganhou. Mas o Jó teve que acreditar sozinho e teve que confiar sozinho também. E isso não é fácil. Confiar que Deus está fazendo o que é certo, mesmo quando tudo dá errado. Eu já vivi isso na minha vida e sei que é muito difícil. Nós olhamos para esse mundo cheio de maldade, problemas e injustiça e ficamos pensando como é que vamos conseguir confiar em Deus e continuar acreditando quando todo mundo segue na direção contrária. A fé em Deus não é incentivada e a confiança nele também não. Para o mundo, o certo é resolver os problemas do seu jeito sem esperar a ajuda de Deus. E tem até cristão que ri desse conceito de confiar em Deus e esperar a ajuda dele. Mas nós precisamos aprender muito a confiar em Deus, cada dia mais, porque a humanidade está caminhando numa direção muito escura. Além de se afastar de Deus cada dia mais, o ser humano está perdendo a noção dos conceitos básicos de certo e errado. O amor e respeito pelo próximo já não fazem mais parte da maioria das culturas. Hoje em dia é cada um por si e Deus está morto. Mas como diz o versículo de Gálatas 6:7,
Não se enganem, ninguém debocha de Deus. Tudo que a pessoa semear, isso é o que ela vai colher. E o homem moderno não está semeando amor e altruísmo. Muitos lutam só por si mesmos. Não se importam se atropelam ou prejudicam outros na busca do interesse próprio. Mas como diz o Salmo 109:17, visto que amou a maldição, que ela venha sobre ele. Como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. E é isso que está acontecendo. Quanto mais a pessoa faz o mal e pratica a maldade, mais o mal fica ligado a ela. E as bênçãos de Deus ficam cada dia mais distantes dela. E não faz diferença se ela é uma pessoa muito bem-sucedida aos olhos do mundo. Ela não vai viver para sempre e o seu fim vai ser muito triste. Essa é a triste história de homens bem-sucedidos, cujo dinheiro e glória no fim são perdidos. Eles fazem grana e querem sempre mais, e buscam toda a fama que o poder lhes traz. Mas quando ouvirem o som da grande confusão e virem seus impérios caindo pelo chão, vão dizer: meu Deus, eu nem desconfiei. Fiz tanto dinheiro, tanto olho que cego fiquei. Deus, eu não posso mais negar. Ganhei o mundo e com minha alma vou ter que pagar. Essa é a triste história de homens bem-sucedidos, cujo dinheiro e glória no fim são perdidos. Eles estão no jogo para ganhar a fama, brigam com o fogo e morrem nas chamas. Mas quando ouvirem o som da grande confusão e virem seus impérios caindo pelo chão, vão dizer: meu Deus, eu nem desconfiei. Fiz tanto dinheiro, tanto olho que cego fiquei. Deus, eu não posso mais negar. Ganhei o mundo e com minha alma vou ter que pagar. Não se iluda achando que é normal ajudar na terra o tesouro carnal, pois tudo aqui tem um final. Tenha fé no que é real. Busca as coisas do Senhor, a vida tem um céu de amor. E quando o juízo acontecer, ninguém te ouça dizer, meu Deus, eu nem desconfiei. Fiz tanto dinheiro, tanto olho que cego fiquei. Meu Deus, Deus, eu não posso mais negar. Ganhei o mundo e com minha alma vou ter que pagar. Ganhei o mundo e com minha alma vou ter que pagar. Ganhei o mundo e com minha alma vou ter que pagar. Esse é o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre confiar em Deus. Neste mundo tão confuso, os filhos de Deus precisam aprender a confiar nele cada dia mais. Precisam aprender a caminhar cada dia mais perto dele para receber toda a força que só Deus pode dar. Você não deveria limitar sua confiança em Deus, nem confiar só um pouco para ver se funciona. A sua confiança no seu Criador e Pai deveria ser total e sem nenhuma restrição. Não tem como exagerar na confiança. Quer um bom exemplo disso? 1 de Reis 18 conta a história do profeta Elias. Era uma época que o povo de Israel tinha se afastado totalmente de Deus por causa do rei Acabe
e da rainha Jezabel. Esses dois seguiam e adoravam o deus Baal, inclusive sacrificavam crianças a ele. A rainha Jezabel tinha mandado matar todos os profetas de Deus, só Elias tinha sobrado. E Elias, como era fiel a Deus e queria mostrar ao povo quem era o Deus verdadeiro, chamou o rei Acabe e disse, 1 de Reis 18, 19 a 39, reúna todo Israel no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal também. Aí o Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu todos os profetas no Monte Carmelo. E o Elias falou assim, até quando vocês vão vacilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam a ele, mas se Baal, sigam Baal. Só que o povo não respondeu nada. Então Elias falou, só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Vamos fazer assim, peguem 2 novilhos, escolham um para vocês e o preparem para sacrificar a Baal. Cortem ele, coloquem sobre a lenha, mas não ponham fogo. E eu vou preparar o outro novilho e vou colocar sobre a lenha também, sem acender o fogo. Aí vocês invoquem o nome de Baal e eu vou invocar o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Aí todo o povo respondeu, essa é uma boa palavra. E o Elias disse aos profetas de Baal, escolham o novilho e preparem primeiro, porque vocês são muitos. Eles tomaram o novilho, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, e gritavam, ah, Baal, responde! Mas ninguém respondeu. E eles pulavam em volta do altar, e aí, ao meio-dia, Elias começou a zombar deles e falou, gritem mais alto, talvez ele esteja pensando, ou tenha saído de viagem, ou está ocupado. Pode ser que ele esteja dormindo e vocês precisam acordá-lo. E eles gritaram mais alto e começaram a se cortar com facas, como era o costume, até derramar sangue. Passou o meio-dia e ficaram nessa até a tarde, mas nada, nenhuma resposta. Então Elias falou para o povo, cheguem aqui. Todo mundo chegou perto dele e Elias reparou o altar do Senhor que estava destruído. Cavou um buraco no chão ao redor do altar, fundo bastante para 2 medidas de semente. Arrumou a lenha, cortou o novilho e colocou sobre a lenha. Até aí tudo bem, agora era só Elias invocar a Deus e confiar que Deus ia responder mandando fogo do céu, o que já é uma prova de fé muito grande. Mas Elias era o tipo de sujeito que tinha confiança em Deus turbinada. Ele sabia o tamanho do Deus que confiava. Ele não queria só pedir para Deus mandar fogo. Ele queria mostrar para o povo que Deus é Deus de verdade. Então sabe o que ele fez? Versículo 34. Elias disse, encham de água 4 cântaros e derramem sobre o altar e a lenha. Cada cântaro tem 12,8 litros. Vamos contar como 12 litros e meio. Então eles jogaram 50 litros de água sobre o altar. E aí sabe o que Elias falou? Façam segunda vez. O povo ficou olhando estranho para ele, mas foi lá, pegou mais 50 litros de água e derramou em cima do altar. Tudo ficou encharcado. Tá bom, chega. Não, para o Elias ainda não estava bom. Ele disse, façam terceira vez. E lá foram eles derramar mais 50 litros de água. A água encharcou tudo e escorreu até encher o buraco ao redor do altar. Virou tudo uma poça de lama, não tinha a menor chance daquilo pegar fogo, nem jogando álcool e acendendo um fósforo. Aí Elias chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que o Senhor é Deus em Israel, que eu sou seu servo e que pela sua palavra fiz todas essas coisas. Responde, Senhor, para esse povo saber que o Senhor é Deus e que o Senhor quer que eles mudem o coração.
Aí desceu fogo do céu, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou a água que estava ao redor. O povo que viu aquilo tudo caiu de rosto no chão e começou a falar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quer dizer, aconteceu uma coisa impressionante porque o Elias resolveu acreditar e confiar. Mas ele resolveu desafiar a sua própria confiança em Deus. Ele sabia que Deus ia responder. Ele sabia que Deus ia mandar fogo do céu. E para ele, só acender a lenha não era o suficiente, porque Elias sabia muito bem que não tem nada nesse mundo que pode limitar o poder de Deus. Então ele lançou o desafio. E a sua confiança em Deus precisa ser assim também, desafiadora. Porque não dá para confiar mais ou menos em Deus. Ou você acredita ou não. Não dá para confiar em Deus e deixar um plano B para o caso dele falhar. Se você acha que ele pode falhar, então você não está confiando de verdade nele. Ah, mas e se Deus não responder? Continue confiando. A sua confiança em Deus não pode depender da resposta dele. Quer dizer que se Deus não responder, ele vai deixar de ser Deus? Não, ele é Deus sempre, respondendo ou não, ajudando ou não. E você tem que confiar em Deus do mesmo jeito, com resposta ou sem resposta. Foi isso que aconteceu com os 3 amigos de Daniel lá na Babilônia. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua que era um poste de ouro e emitiu um decreto que todas as pessoas do reino deveriam se ajoelhar e adorar o tal poste quando ouvissem qualquer instrumento musical. Talvez você já tenha escutado essa história, mas vale a pena ouvir mais uma vez, porque ela é exatamente a resposta para a pergunta: o que fazer se Deus não responder? Então, continuando, o rei Nabucodonosor fez a tal estátua, emitiu um decreto e ajuntou o povo todo. Governadores, prefeitos, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todo mundo para vir consagrar a estátua. O arauto leu o decreto. O rei ordena a todos os povos, nações, gentes de todas as línguas, que quando ouvirem o som de algum instrumento musical, devem se ajoelhar e adorar a imagem de ouro que fez o rei Nabucodonosor. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Aí tocaram os instrumentos musicais e todo o povo ajoelhou e adorou a estátua. Menos 3 figurinhas que ficaram lá em pé. Eles eram os 3 filhos de Deus chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei ficou furioso com eles, mandou chamar os 3 e disse: como vocês não adoraram a minha imagem? Se aprontem agora e adorem ela quando os instrumentos tocarem. Porque se não adorarem a minha estátua, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai poder salvar vocês das minhas mãos? Pronto, desafio lançado. O rei, que tinha poder sobre toda a terra, mandou eles adorarem a estátua e ainda desafiou os 3. Perguntou: quem é o Deus que pode livrar vocês? Qual era a coisa sensata a fazer? Ajoelha, finge que adora a estátua, mas no coração você adora a Deus, certo? Não, errado. Ou você adora a Deus ou não. Ou você confia nele ou não. Ah, mas e se ele falhar? Deus não falha. Ah, mas e se ele resolver não ajudar? Bem, aí vem a resposta que os 3 deram para o rei Nabucodonosor. Daniel 3, 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: nós não temos que te responder sobre esse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela, e ele vai nos livrar da sua mão, ó rei. Aí vem a parte importante, a demonstração de confiança. E fique sabendo, rei, que se Deus não nos livrar, mesmo assim não vamos adorar os seus deuses nem a sua estátua de ouro. Pronto, essa é a resposta certa.
Todo mundo está seguindo o decreto do rei, todo mundo obedecendo direitinho, mas eles adoravam a Deus e não iam obedecer como o resto do mundo, mesmo que custasse a vida deles. Eles confiavam que Deus podia salvá-los da fornalha de fogo, mas se Deus não salvasse, eles ainda iriam continuar confiando nele. Deus não pode deixar de ser o seu Deus porque a coisa não saiu do jeito que você queria. Sua confiança nele não pode depender dele fazer o que você quer ou o que você acha que ele deveria fazer. Deus é que sabe o que tem que fazer e sabe quando tem que fazer. Nós só temos que confiar, e se confiamos de verdade, vamos ver que ele sempre sabe melhor e sempre faz melhor. Mas então o que aconteceu com os 3 sujeitos que desafiaram o rei Nabucodonosor? Daniel 3, 19 a 23. Nabucodonosor ficou com muita raiva, até mudou o rosto de tanta raiva de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Era para torrar os 3. Chamou os homens mais fortes do seu exército e mandou que lançassem na fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eles foram amarrados e jogados na fornalha. O pior é que, porque o rei mandou a fornalha ser aquecida 7 vezes mais, na hora de jogar os 3 lá dentro, até os soldados foram mortos com o fogo. E os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. Pronto, fim da história. Confiaram até a morte. Não, não é assim que termina a história. Daniel 3, do 24 ao 30. O rei Nabucodonosor, todo assustado, levantou depressa e perguntou aos conselheiros: nós não jogamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles responderam: sim, verdade. E o rei disse: mas eu estou vendo 4 homens soltos passeando dentro do fogo, sem sofrer dano nenhum, e um deles parece um filho dos deuses. Eles estavam andando dentro da fornalha normalmente, e ainda tinha um anjo lá com eles. Lá vai Nabucodonosor, chega perto da fornalha e chama: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam aqui para fora. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram os prefeitos, governadores e conselheiros e ficaram olhando para os 3, e viram que o fogo não tinha tido poder nenhum sobre eles. Nem um cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as roupas deles, e eles não ficaram nem com cheiro de fumaça. Aí falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e não quiseram cumprir a ordem do rei. Preferiram entregar os seus corpos que servir e adorar qualquer outro Deus que não o seu Deus. E o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então os 3 descobriram que confiar em Deus vale a pena. Mas o mais importante é que eles confiaram sem saber se iriam sair vivos dali. E essa é a atitude que nós cristãos devemos ter em todas as situações. Eu sei que é difícil, falo por experiência, não é fácil, é muito difícil. Mas confiar sempre é a coisa certa a fazer e a melhor atitude a se tomar. Eu sei que deu tudo errado, mas não tem problema, vou continuar confiando, porque Deus sabe o que está fazendo e Ele é que é Deus, não eu. Se procurar na Bíblia, você vai ler mais um monte de histórias de situações duras, pesadas e difíceis que homens e mulheres de Deus tiveram que enfrentar confiando nele. Mas saíram do outro lado felizes por terem confiado. E essas histórias vão te inspirar e te ajudar a confiar mais em Deus. E se confiar mais, Ele vai se manifestar mais na sua vida. Procure conhecer Jesus melhor, aprenda sobre o amor de Deus e descubra o quanto Ele se importa com você. Quanto mais certeza do amor de Deus você tiver, mais fácil será confiar nele. E mais você vai deixar Ele cuidar das coisas difíceis que a vida te traz. Você vai confiar cada vez mais e vai seguir acreditando. Por um lugar
deserto estávamos perdidos, quando encontramos o caminho estreito pra felicidade, nós ficamos alegres por este lindo lugar e pela estrada que parecia levar ao celestial. Cansados, desfalecendo, buscando como lá chegar, o único ônibus nós perdemos por irmos tão devagar. Quase me desesperei tentando conseguir, e alguém falou, tens que ter fé, enquanto a vida é esperança. Siga acreditando, sua chance não deixe passar. Siga acreditando, não perca sua fé, volte a tentar. Essas oportunidades vêm e se vão, hesitando e analisando, só dúvidas ficarão. Aproveite a chance enquanto pode, você vai voar com suas asas, um destino celestial. Mas se você não alcançar e não souber para onde ir, não desista, escute o som que vem do céu. Se a esperança não acabar, sei que outra chance vai surgir. Escute essas lindas canções e tenha fé. Sua chance não deixe passar. Siga acreditando, não perca sua fé, volte a tentar. Siga acreditando, sua chance não deixe passar. Siga acreditando, não perca sua fé, volte a tentar. E aqui termina mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Espero você na semana que vem e que Deus abençoe o seu final de semana. Quando eu penso em Jesus, me alivia os pensamentos, como a brisa beija as folhas, ele se parece com o vento. É o Senhor que eu estou ouvindo no jardim. Aqui estamos em Éden, feito por Deus. Estamos enamorados do Senhor, você e eu. Quando eu penso em Jesus, quando eu penso no Senhor, quando eu penso em Jesus, quando eu